Olá, queridos, graça e paz. Eu quero agradecer você, quero agradecer a sua família pela oportunidade que está me dando de entrar aí na sua casa e deixar uma palavra de Deus para o vosso coração. Nós estamos falando nas quartas transformadoras sobre 7 chaves para o sucesso familiar. Nós já falamos sobre empatia, nós já falamos sobre resiliência, nós já falamos sobre o tema vencendo a superficialidade, nós já falamos sobre amor e reciprocidade e hoje nós vamos falar sobre prioridades, tá bom? Por que, pastor, falar sobre prioridades? Porque as prioridades fazem com que a gente entenda quem que é o nosso próximo mais próximo, né? Nós estamos pensando o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que relata ali a parábola do bom samaritano, né? E quando você lê essa parábola, você percebe que aquele homem que estava caído à beira da estrada tornou-se o próximo, mais próximo do bom samaritano, né? E hoje, quem é o próximo mais próximo de você? Hoje, o próximo mais próximo de você é a sua família, né? E você precisa entender algumas coisas sobre prioridades para que você alcance esse sucesso familiar, né? Esse contexto de vida familiar vitorioso. Então, a primeira coisa é que você precisa entender que você não tem que priorizar, na verdade, a sua agenda, mas você precisa colocar as suas prioridades na sua agenda. Percebe-se que aquele homem tinha uma viagem, ele tinha uma agenda, e na agenda dele, ele tinha uma viagem, provavelmente com várias atividades, várias responsabilidades a serem cumpridas. Mas ele coloca na agenda dele, né, naquele exato momento, a vida daquele homem que estava caído à beira da estrada. Por quê? Porque aquele samaritano está tentando nos ensinar que pessoas precisam fazer parte da nossa lista de prioridades, né? Quando nós pensamos em vida, nós pensamos em relacionamento, né? Ninguém consegue viver, né, uma vida sustentada por um ostracismo, né? Uma vida fechada em si mesmo. Ninguém consegue viver uma vida ilhada, né, sozinho. Nós precisamos nos relacionar. E esse bom samaritano vem ensinar isso para nós, tá? A segunda coisa que eu aprendo é que quando você não decide as suas prioridades, alguém vai decidir por você, né? Se você não for uma pessoa que faz as suas escolhas, que tome as suas decisões, né? Que chame a responsabilidade para você, alguém fará isso no seu lugar. Então, aprenda essa segunda coisa. Sabe por quê? Porque isso é um perigo, né? Deixar com que outras pessoas decidam por você, isso é um grande perigo, porque isso pode tirar você do seu propósito de vida para cumprir com o propósito de vida de outras pessoas. Estão entendendo? Cada um de nós temos um propósito de vida, temos um propósito, o porquê nós existimos, o porquê que nós estamos aqui. E você precisa aprender a viver esse propósito, né, sustentado pelas suas prioridades. Você precisa estabelecer as suas prioridades, porque se você não fizer isso, outras pessoas farão no seu lugar, tá bom? Uma outra coisa que a gente aprende aí, interessante sobre prioridades, é que são as nossas prioridades que determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso familiar. Tem muitas famílias vivendo um fracasso familiar. E aí você pode me perguntar, pastor, mas por quê? Por causa da inversão de valores. Às vezes você encontra aí um monte de família bem-sucedidas profissionalmente falando, mas fracassadas no seu contexto familiar. Às vezes você encontra aí famílias que estão bem abastecidas financeiramente falando, mas elas vivem um fracasso familiar. Por quê, pastor? Porque
as pessoas não sabem determinar as suas prioridades. Você pode ser uma pessoa próspera? É claro que pode. Aliás, esse é o desejo do coração de Deus para você e para a sua casa. Se você ouvir a sua voz, né? Se atentamente você ouvir a sua voz e você cumprir com os seus mandamentos, Ele fará com que você coma os melhores frutos dessa terra. É da vontade de Deus que você seja próspero, que a sua família seja próspera. Mas você precisa entender que você precisa ter prioridades, né? Você não pode ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente falando, mas mal-sucedida no seu contexto familiar. Você não pode ser uma pessoa rica financeiramente falando, né? Porque você estabeleceu isso como prioridade e você ter, na verdade, um contexto empobrecido, né? Enfraquecido dentro da sua casa. Então, essa é a terceira coisa que a gente aprende sobre prioridades. Uma outra coisa importante é que as suas prioridades definem, elas falam muito quem é você. Se você é uma pessoa materialista e vive para aquisição, né, para obter coisas, isso às vezes está querendo dizer para você que você é uma pessoa materialista. E pessoas materialistas não estão nem aí para o seu próximo. Percebe-se que aquele bom samaritano, ele tinha uma viagem, ele tinha compromissos, ele tinha deveres, né, que deveriam ser cumpridos. A gente não sabe se esse bom samaritano estava numa viagem social, numa viagem em que ele ia de repente descansar, tirar na verdade uns dias, né, de lazer, ou se era uma viagem de compromissos, mas era uma viagem. Aquilo ali para ele tinha um custo, aquilo ali para ele tinha um valor, né? Mas ele mostra com a sua vida, ele mostra com a sua atitude que pessoas são mais importantes do que coisas. Então ele para naquele momento, ele olha para aquele homem caído à beira da estrada e ele decide cuidar daquele homem. Por quê? Porque relacionamentos são mais importantes do que coisas. Prioridades vão dizer muito quem é você. Se você é uma pessoa materialista ou se você tem se dedicado a um relacionamento com qualidade à sua família. Porque há homens que dedicam maior tempo para o seu carro do que tempo com a sua família, né? Às vezes as pessoas estão se dedicando maior tempo com as suas aquisições do que com a sua própria família. Isso é uma inversão de valores que pode trazer muitos prejuízos para esse contexto familiar e fazer com que ela deixe de ter sucesso, né? E realmente tenha fracassos, tá bom? Uma outra coisa aí, cuidado com as suas prioridades. A vida é muito breve. Cuidado com as suas prioridades, pois a vida é muito breve e pode levar embora coisas e pessoas para sempre, sem que você perceba. E quando você se der conta, talvez será tarde demais para voltar atrás. Olhe só que interessante. A oportunidade passa para aquele levita, passa para aquele sacerdote, mas não passa para o bom samaritano. O bom samaritano, ele recebe, ele acata, ele absorve aquela oportunidade. Então você está tendo oportunidade hoje, sabe? Você está tendo oportunidade hoje de ter maior tempo com a sua família, de ter maior tempo com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Você está tendo oportunidade de enxergar aquilo que é mais próximo de você e dedicar-se maior tempo com qualidade para aquilo que realmente tem importância, tá? Então cuidado porque a vida é breve, a vida está passando para todo mundo e está passando para você também. E às vezes nós estamos desperdiçando, né? Deixando passar as oportunidades. Se você tem a oportunidade de amar, ame. Se você tem a oportunidade de perdoar, perdoe. Se você tem a oportunidade de abraçar, abrace. Se você tem a oportunidade de beijar, beije. Porque a vida está passando para cada um de nós, tá?
uma última lição aí, né, sobre essa nossa quinta chave, a chave para o sucesso familiar, é que você deve dar importância às coisas que realmente são importantes. Muitas pessoas não sabem onde elas querem chegar. E por não saber onde elas querem chegar, às vezes elas vivem perdidas, né? Atirando para todo lado. Pessoas que não sabem o que elas querem da vida, pessoas que não sabem onde elas querem chegar, vivem perdidas. E às vezes perdidas dentro da sua própria casa, né? Então eu quero dizer para você que você precisa estabelecer prioridades na sua vida. A primeira delas é amar a Deus de todo o seu coração. Você precisa colocar isso na sua lista de prioridades. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Deus nunca te coloca em segundo plano. Está entendendo isso? E eu e você não podemos jamais colocar Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. Nós precisamos colocar Deus como prioridade das nossas vidas. Comece o dia com Deus, termine o dia com Deus. Viva o dia com Deus, se relacione com Deus. Estabeleça sua comunhão com Ele, estabeleça um relacionamento com Ele. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade. Ame a Deus. A segunda coisa que você precisa colocar aí nessa lista de prioridade não é só amar a Deus, porque tem muita gente que diz que ama a Deus, mas não está nem aí com o reino de Deus, né? Então a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, se relacione com o reino, se relacione com as coisas do reino. Olhe para o alto, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, se desprenda das coisas terrenas, sabe? Isso é prioridade, isso vai fazer com que você entenda melhor a sua vida espiritual, isso vai fazer com que você entenda melhor o seu propósito de vida, o seu propósito de existência. Uma outra coisa dentro dessa escala de valores, né? Essa escala de prioridades, ame sua família, ame a sua família. Porque não adianta nada você estar amando fora e deixar de amar dentro. Você precisa amar a sua família. Você precisa amar aquilo que é mais próximo de você. E o que está mais próximo de você é a sua família. Às vezes nós encontramos pessoas que estão se dedicando o maior tempo às de fora, amando mais as de fora e esquecendo as que estão dentro. Eu quero dizer para você que a sua família é o seu próximo mais próximo. Não são seus amigos, não são seus vizinhos, não são seus companheiros de jogo de futebol, não são os seus companheiros de pedalada, não. O seu próximo mais próximo é a sua família. E você precisa amar a sua família. Você precisa dedicar-se maior tempo com a sua família. Uma outra coisa que você pode colocar aí nessa lista de prioridade é amar a sua igreja. Viu que nós precisamos amar a Deus, nós precisamos nos dedicar ao seu reino, nós precisamos amar a família e nós precisamos amar e nos dedicar à nossa igreja. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você viver uma escala de valores extremamente correta, você não vai ser um religioso, como nos apresenta o texto, através daquele levita e através daquele religioso ali, aquele sacerdote. Eles tinham uma pessoa caída à beira da estrada, eles tinham uma pessoa que precisavam de uma mão estendida. Eles vão para o templo, eles vão para as coisas religiosas e esquece de que relacionamento é a coisa mais importante a ser nutrida na vida. E aquele samaritano, ele deixa tudo, ele para tudo para poder dedicar-se àquele homem caído à beira da estrada e curar as suas feridas. Não adianta nada a gente querer se dedicar a vida inteira, o tempo todo, gastar as nossas forças com as coisas da igreja, esquecermos o nosso lar, esquecermos da nossa família.
Você não pode ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida eclesiástica, na sua vida no relacionamento com a igreja, no relacionamento com o seu ministério, e um fracasso na sua casa. Você precisa entender que a vida nos permite estabelecer prioridades. Primeiro Deus, primeiro o seu reino, depois nós amamos a família e depois nós amamos a igreja. Nos dedicamos tempo a Deus, nos dedicamos tempo ao seu reino, nos dedicamos tempo à família e teremos também tempo com qualidade e excelência para dedicarmos a nossa vida à igreja. Eu quero encerrar essa pequena mensagem para você nessa quarta transformadora, deixando aí essa quinta chave, falando sobre prioridades. O texto de Salmos 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor, preste atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, diz a Bíblia, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Você precisa entender que a sua vida de manhã tem que começar com Deus, e quando você for repousar, você precisa terminar o dia com Deus. Estabeleça prioridades. Ame a Deus, ame a sua família, ame a sua igreja, ame o seu propósito de vida, o seu propósito de existência. Não viva atirando para todos os lados. Saiba onde você quer ir, saiba onde você está pisando, saiba exatamente o que você quer alcançar, e você terá uma vida bem-sucedida. A sua família será bem-sucedida. Esse projeto familiar que Deus tem colocado nas suas mãos será bem-sucedido. Por quê? Porque você é alguém que sabe o que quer na vida. Você é alguém que estabeleceu prioridades. E pessoas que vivem uma vida sustentada por prioridades certas, prioridades corretas, numa escala de valores realmente que tem a ver com o reino de Deus, são pessoas bem-sucedidas. E você será essa. A sua casa será assim. A sua família será assim. Sua família será um projeto vitorioso. Os seus terão um projeto de vida vitorioso. Porque você, em nome de Jesus, será um homem, será uma mulher, será um jovem, será um filho que vai viver a vida e vai viver sustentada por prioridades. Tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Se você desejar compartilhar essa mensagem com outras pessoas, compartilhe, porque nós precisamos estabelecer prioridades para alcançarmos o sucesso familiar. Beijo no coração de vocês.